Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Maicão. Hoje vamos ter mais um conteúdo topzera. A gente vai falar do quê? Para onde vai o nosso dinheiro quando a gente realiza um investimento? Vou falar de vários tipos de investimento aqui e para onde que o nosso dinheiro vai. Mas antes, você já sabe, se inscreve aí no canal, deixa aquele like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para a sociedade, para a gente levar mais educação financeira, para a gente alcançar mais pessoas. E sem enrolação, vamos lá. Então estamos aqui, vamos falar aí para onde o nosso dinheiro está indo quando a gente realiza um investimento. Vamos lá. Então, o que acontece, né? Quando a gente realiza um tipo de investimento, a gente está financiando alguma coisa. A gente está destinando o nosso recurso para que ele vá para algum lugar. Seja para um banco, para uma construção, para o agronegócio, para algum lugar esse dinheiro vai, beleza? Quando a gente fala de poupança, para onde que esse recurso está indo? Ele está indo para o banco. Então, você fez uma aplicação lá na poupança, está deixando o dinheiro lá na poupança. Para onde que eles vão utilizar esse recurso que você está deixando lá, né? Então, ele vai para crédito imobiliário, então, ele ajuda a financiar o crédito imobiliário dos bancos, tá? E para o negócio em si bancário, que é emprestar dinheiro, serviços bancários que tem no banco. Então, quando você deixa o dinheiro lá na poupança, você está ajudando a financiar aquele banco, tá certo? Qual a vantagem disso aí, né? A gente tem muita liquidez na poupança, a gente não tem problema em bloqueio, de ter que ficar preso lá o dinheiro por um tempo. Você solicitou o saque ali, é muito rápido, é muito fácil acesso para você ter esse dinheiro de volta, né? Isso é o que a gente chama de liquidez, é quanto tempo a gente consegue o dinheiro retorne para o nosso bolso, né? Então é muito fácil, é o que os brasileiros mais têm conhecimento aí durante a história, a poupança, né? Então muito simples de colocar, de tirar, tá? Tem cobertura do FGC, que é o nosso Fundo Garantidor de Crédito. Então ele tem cobertura até 250 mil por CPF por instituição bancária, tá? Então você deixa 250 mil numa poupança e 250 mil numa outra poupança de outro banco, não pode ser outro do mesmo grupo bancário, tá? De outro banco. Aí você tem cobertura completa desse recurso até 250 mil, tá? Qual que é o risco da poupança? É o que a gente já sabe, né? Tem uma rentabilidade mais baixa, ela acompanha ali os períodos de alta e baixa da Selic, né? Tem um limite para ela e não tem grandes recursos assim de rentabilidade, né? Ela é bem tabelada e bem se segue um padrão bem distinto, tá? Poupança bem tranquilo. Vamos falar de CDB. CDB é uma das formas do banco captar recurso, tá? Então esse dinheiro, quando você aplica um CDB, ele vai para o banco e o banco vai fazer empréstimos, vai trabalhar ali com os serviços que o banco tem, né? Você está financiando o banco. O que acontece que você tem que ter muito cuidado com o CDB, né? Desses casos de banco master, de vários bancos falindo e tudo mais. Porque quando você aplica no CDB, você está financiando o banco. Então é bom que você financie um banco com boa credibilidade, né? Que você não foque só em rentabilidade, mas foco também em credibilidade do banco, em uma estrutura boa, um banco forte, robusto, né? Não um banco que você pode vir a ter problemas, né? Essas fintech, esses bancos mais novos, né? Então, CDB ele já tem um grauzinho de risco um pouquinho maior. Então, você tem que entender qual CDB de qual banco que você está comprando, tá? Às vezes você está fazendo uma aplicação num CDB no seu banco,
mas nem é do seu banco esse CDB, é de um outro banco. Então tem que ficar muito ligado com isso, tá? Ele também tem a cobertura do FGC até 250 mil, mas se o banco vier a ter problemas, demora um tempo para você receber esse recurso de volta, tá? Tem uma renda fixa com previsibilidade, tá? Você pode ter um rendimento aí programado com um CDB, temos a proteção do FGC, e tem várias formas de você ter a rentabilidade. Ele pode ser pré-fixado, pós-fixado, né? Pode ser IPCA, pode ser Selic, várias formas. Riscos, né? O que a gente tem de risco? Como eu falei, tem que cuidar muito da instituição emissora desse CDB, para quem que você está emprestando o seu recurso, tá? Qual banco. E a liquidez. Você tem que cuidar para não deixar o dinheiro travado, às vezes por um período muito grande. 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tem que cuidar muito com isso. Você não pode aplicar um recurso que você possa vir precisar dele, né? Por um período muito longo, que você não vai, às vezes não consegue sacar, e às vezes se consegue, perde muita rentabilidade, tá? Então, CDB, a gente está financiando o banco, ele vai emprestar esse dinheiro, vai nos retornar, né? Um retorno sobre isso também, e todos esses cuidados aqui que a gente precisa. Os FIIs, que eu falei no último vídeo, né? Que a gente colocou aqui. Os FIIs nada mais é, então, do que a gente ter um grupo de pessoas para um objetivo comum do mercado imobiliário, tá? Então, a gente está financiando o mercado imobiliário, seja para construir um prédio, seja para fazer um edifício de salas comerciais, seja para fazer um galpão logístico, né? Tem muita forma de diversificar dentro de um FII. Então, as vantagens que a gente tem. Renda mensal, que a maioria dos FIIs tem, né? Eles são até obrigados a distribuírem os dividendos que a gente fala. Então, você pode ter um investimento que te retorne todo mês para uma aposentadoria, para suas necessidades pessoais, tá? A diversificação do setor imobiliário é muito grande, que nem eu falei. Pode ser prédio, pode ser residencial, pode ser logístico. Então, tem uma diversificação muito legal dentro do mundo dos FIIs, tá? O acesso ao mercado com baixo capital. Então, com R$10, R$100, você já consegue fazer um investimento e já consegue ter uma cota de um fundo imobiliário. Então, isso é muito bom, muito legal. O que a gente tem que cuidar? Vacância, porque esses imóveis que a gente compra num FII, ele pode ficar sem alugar e isso pode gerar uma diminuição de quanto você recebe, né? A oscilação das cotas, então um fundo imobiliário ele é atrelado a uma cota, por exemplo, R$10 essa cota pode ir a 12, pode ir a 8, dependendo dos investimentos imobiliários que tem dentro desse fundo imobiliário, tá? E o impacto dos juros. Os juros podem afetar ali as receitas dos fundos imobiliários, né? Porque afeta a economia de modo geral também, né? A taxa de juros muito alta, as empresas começam a ter problemas, às vezes, tem que trocar de local a empresa, às vezes você perde um aluguel, né? A taxa de juros muito alta, ela afeta o Brasil de modo geral, o mundo, né? E isso também impacta no mercado imobiliário. Então, os FIIs, eles sentem muito isso, tá? Próximo, LCI e CRI, são letras de crédito imobiliário e certificado de recebíveis imobiliários. Então, aqui mais uma vez a gente está financiando o mercado imobiliário, tá? Então, a gente está aqui no mercado imobiliário. É uma aplicação bancária, então ali a gente tem vários papéis de títulos ali, que eles juntam e lançam essa LCI, esse CRI, tá? Então, o que acontece? Várias construtoras, vários investimentos imobiliários precisam de recurso e eles buscam junto ao banco. E o banco, para repassar isso
para o investidor é nesse formato, do LCI e um CRI, tá? Então, quando você está investindo no LCI e no CRI, você está financiando o mercado imobiliário. O que a gente tem de vantagem, né? Isenção de IR para pessoas físicas. Isso sempre está variando, o governo sempre está mexendo nisso aí, então atenção, tá, nesse ponto de isenção de IR, que no Brasil cada dia está acabando as possibilidades de isenção. Tem uma boa previsibilidade de retorno, assim como um CDB, por exemplo, tá? Proteção para o FGC só do LCI, ele é mais bancalizado, né? CRI já não tem a proteção do FGC, então fica muito ligado com isso, tá? Riscos. Tem menos liquidez, tem um prazo de carência do vencimento do título ali. Então, às vezes é aplicação de 1 ano, 2 anos, 5 anos, então a gente tem que às vezes ficar com o recurso travado por mais tempo. Então, isso aqui é um risco, tá? Risco de crédito do emissor. Então, como o banco está emprestando para uma construtora ali, se ele vier a ter problemas com essa construção, com esse construtor, com esse recurso que está indo para o mercado imobiliário, a gente pode ter um probleminha de risco de crédito. Uma ponta não paga e o banco também tem dificuldade de fazer o pagamento para você, tá? Tomar uma aguinha. Próximo, LCA e CRA, o CRA e o LCA. Então, isso a gente está financiando e está mandando o nosso dinheiro para o agronegócio, tá? Então, a gente está movimentando o agronegócio, está financiando empresas envolvidas com o agronegócio, tá? Vantagens: isenção de IR para pessoa física, tá? Tem uma boa previsibilidade, assim como o LCI, o CRA. Exposição ao agronegócio, que é o mercado que nunca para no Brasil e no mundo, né? O nosso agronegócio é o que vem sustentando a nossa economia, então uma exposição ao agronegócio é muito bom, né? O que a gente tem de principal risco? Clima, safra, problemas vinculados ao agronegócio, né? O que o produtor pode ter de problema é o que pode resultar aqui lá na outra ponta. Nós, como investidores, também podemos ser prejudicados, né? Risco de crédito de quem está emitindo essa LCA ou o SCRA. E a liquidez menor que os outros produtos. Então, você tem mais dificuldade de transformar isso em dinheiro, né? Você fez uma aplicação, um investimento, depois para isso te retornar com o rendimento e o que você aplicou, né? Você tem menos possibilidade de liquidez, então você fica com o dinheiro um pouquinho mais travado, tá? Tesouro Direto, a gente está emprestando dinheiro para o governo fazer infinitas possibilidades ali de despesa pública, de infraestrutura, eles querem enrolar a dívida, que é muito falado, né? Vai vencer ali um montante de dívida, eles querem jogar isso mais para frente, né? E eles precisam de recurso. Então, o Tesouro Direto é da onde o governo tira recursos, né? As vantagens: tem uma alta segurança, tá? O governo, então ele sempre pode imprimir mais dinheiro e gerar inflação e te pagar, tá? Seu dinheiro vai valer menos, mas você vai receber. Tem uma diversificação muito grande de títulos, tem títulos para 30 anos, 40 anos, Tesouro Selic, que a liquidez é imediata, que você só acompanha a Selic, você consegue ter o dinheiro muito rápido, né? E tem títulos para longuíssimos prazos, para poupança, para renda mais, que é lá para frente, tá? Então tem uma liquidez boa se você não tiver nesse título longo. Se você tiver num Tesouro Selic ali, é bem tranquilo quanto à liquidez.
Risco, principal risco, marcação a mercado. O que que é a marcação a mercado? É a oscilação da taxa de juros. Se a taxa de juros está alta e você comprou um título com essa taxa alta e os juros do país caem muito, esse seu título com a taxa alta, ele se valoriza ainda mais, tá? Então, isso é a marcação a mercado. Se você comprou um título com uma taxa baixa, IPCA mais 3, e hoje está sendo comercializado IPCA mais 7, por exemplo, o seu título de IPCA mais 3 ele deprecia muito, tá? Você acaba perdendo muito se você comprar títulos longos, tá? Títulos com vencimentos longos. Você acaba perdendo muito se você errar esse time, essa marcação a mercado. Muito cuidado, tá? E a inflação pode reduzir a rentabilidade real, porque se é um título longo, você fica com muito tempo acumulado de inflação, você acaba tendo também um retorno menor. Tá certo? Ações. Ações é o que a gente faz de aplicação para empresas, né? Então, o nosso recurso está indo para a mão de empresas. Quando uma empresa abre na bolsa, ela está buscando, né, investidores que acreditam e participem do negócio dela. Então, a gente comprando uma ação da Petrobras, nós somos sócios da Petrobras e vamos participar de tudo o que a Petrobras gerar de bons frutos, né? Então, a gente está direcionando recursos para empresas quando a gente está investindo em ações, tá? Tem potencial de valorização do patrimônio, recebimento de dividendos, de juros sobre capital próprio, que é o JCP. Crescimento do patrimônio a longo prazo. Temos vários e vários exemplos de grandes investidores da Bolsa, né? O Barça é um deles, um dos principais nomes assim do Brasil, né? Participação nos lucros da empresa. Quando você tem uma participação grande, você consegue também dar votos dentro da empresa, definir os rumos da empresa, né? Riscos. Tem uma alta volatilidade, né, do curto prazo. Você investir em ação é sempre a longo prazo. A gente não fica pensando em estratégias de ganho rápido com ação. A ação a gente compra para períodos maiores, para a gente acompanhar esse crescimento da empresa, né? Então, a curto prazo, hoje uma ação pode estar 10, amanhã ela pode estar 5. Existe esse risco, né? Pode ter uma crise econômica também, que o valor das ações caia, né? Então, isso é um risco de volatilidade. Exposição à crise econômica, que nem eu falei, pode acontecer durante o período que a gente está investindo, tá? E risco setorial de gestão. Teve um problema ambiental, teve um problema de um banco X que deu problema nesse banco, por exemplo, o caso do Banco Master, que outro banco tinha muita aplicação nesse Banco Master. Por exemplo, o Itaú tinha muita aplicação no Master. Quando o Master faliu, o Itaú pode ser prejudicado também e o valor das suas ações cair, né? Então, a ação não é para quem está começando. Você precisa ter um entendimento, precisa saber que é para longo prazo, tá? Debentures. As debentures são para projetos maiores, projetos que vão para empresas, por exemplo, de energia, de pavimentação, de saneamento. É uma captação de recursos para financiar esses projetos grandes, esses projetos de expansão. Ou tem que fazer uma outra Itaipu, por exemplo, que vai muito recurso, né? Então, isso a gente utiliza as debêntures, é um tipo de investimento que a gente está financiando isso aqui. Estradas, energia, saneamento, pontes, né? Vantagens que a gente tem. Rentabilidade atrativa, tá? Por serem investimentos assim com prazo maior também,
em investimentos mais volumosos, né? Tem que ter uma atratividade maior de rendimento para o investidor entrar numa dessas, tá? Existem debêntures que têm isenção de IR, tá? Para pessoa física. E a diversificação da carteira de renda fixa. É uma forma também de diversificar aqui em vários setores, tá? Risco. Risco de crédito da empresa emissora, que emitiu essa debênture. E a baixa liquidez no mercado secundário. Você comprou uma debênture por R$1.000. Às vezes você não consegue revender essa debênture. Você vai ter que esperar ela vencer para você receber o valor total mais o rendimento. Então, isso é o risco de baixa liquidez aqui do mercado secundário. É não ter alguém que compre esse investimento que você fez. Você tem que esperar ele vencer para você conseguir receber, tá? ETFs. ETFs são índices de bolsa de valores. Índices que seguem bolsas de valores. O que é um índice? No Brasil, a gente tem o Ibovespa, nos Estados Unidos tem o SP500. Como se fosse juntar ali as 100 principais empresas do Brasil. Se a gente comprasse todas as ações, isso vira o índice Ibovespa, que são as 100 empresas. Então, quando você adquire um ETF, você está comprando um kit, um conjunto de empresas que representa esse índice, tá? 100 empresas geram um gráfico de todas essas 100 juntas de um produto único, que seria esse ETF. Ah, eu quero investir no mercado americano, mas não quero comprar nenhuma empresa. Você compra um índice, você compra um ETF, que segue, é como se ele copiasse um número de empresas dos Estados Unidos, o SP500, por exemplo. Aqui a gente tem o Ibovespa. Então, a gente está comprando automaticamente uma cesta diversificada de ações. Não precisa comprar individual. Você comprando um ETF, você já compra um grupo de ações, tá? E tem todo um critério. Tem que ser uma ação que é bem negociada, tem que ser uma... Nos Estados Unidos existem índices de boas empresas pagadoras de dividendo, por exemplo. Se você quer seguir um índice de boas empresas pagadoras de ETF, pagadoras de dividendos, você compra o ETF X lá, americano, tá? É uma opção aí de diversificação bem legal. Boa diversificação, baixo custo de gestão, geralmente tem que ficar de olho nisso aí. Gestão pode ser uma gestão passiva, né? Como ela segue um índice, eles não ficam comprando e vendendo. É aquilo ali e acabou, tá? Acesso a mercados globais. Então, você consegue investir em Japão, Estados Unidos, vários locais do mundo inteiro. Risco que a gente tem. Oscilação de mercado e risco global e cambial. Guerra, dólar caiu muito, moeda japonesa caiu, dólar australiano subiu. Então, você tem essas oscilações que você precisa tomar cuidado, tá? Os BDRs. BDRs são as ações de outros países negociadas no Brasil. Então, mesma coisa, você está financiando empresas, o teu dinheiro está indo para empresas, tá? Vantagem, você consegue fazer uma dolarização de carteira, você consegue ter uma exposição global, né? Tem um acesso gigantesco aí a mercados internacionais, só que você consegue comprar isso na Bolsa Brasileira, você não precisa abrir uma conta fora, nada disso, você compra um BDR. Um BDR do Google, um BDR da Apple, um BDR do Facebook. Você não precisa movimentar com nada lá fora. Já está aqui no Brasil, tá? Risco cambial. Como todo investimento que envolve recursos de fora, né? A volatilidade do mercado internacional também. Também tem risco de uma guerra,
investindo em ação, você está exposto ao que pode acontecer no mercado, né? Então vamos para o próximo. COI. COI já é um Picasso, é uma baguncinha, é um negocinho diferente, tá? Certificado de operações estruturadas. Então aqui a gente junta renda fixa, junta derivados de um produto, que são opções ali. Então, se o dólar subir 10%, você vai ter uma rentabilidade de 30% ao ano. Então, é realmente uma junção ali de várias estratégias que vira um produto financeiro, tá? Então tem derivativos, tem um monte de coisinha dentro do COI. COI é um investimento muito específico, assim. Tem que estudar bem antes de realizar. Então, seu dinheiro financia operações diferenciadas. Eu já falo, diferenciadas, aqui, atenção. Com possibilidade de exposição a ativos variados, tá? Com proteção cambial e tudo mais. Quer fazer um hedge ali, que a gente chama uma proteção, né? Se o dólar desvalorizar muito, eu ganho. Se o dólar subir demais, eu ainda tenho um pouquinho de ganho, né? Muita atenção que tem COI que tem proteção total do que você investe. Por exemplo, você investiu R$1.000. Existem COIs que garantem que você não vai perder os 1.000. Mas também pode ser que você tenha uma rentabilidade zero. Mas ele te garante que você não perde. Aí, se der um cenário bom, você vai ganhar 20%, 30%, por exemplo, tá? Vantagem, tem bastante estratégia diferente dentro aqui do COI. A possibilidade de proteção parcial do capital investido, como eu falei. O acesso a mercados internacionais também, tá? Risco, baixa liquidez. Para negociar COI não é nada fácil. O dinheiro fica preso. Estrutura mais complexa, é difícil de avaliar, tá? COI tem que entender bem antes de mexer. Rentabilidade condicionada a cenários específicos, como eu falei, se o dólar subir, se o não sei o que variar, tal. Então, essa junção aí de várias coisas. Então, aqui a gente tem investir é dar um propósito para o seu dinheiro, é dar um destino, né? Tudo que você está investindo, você está direcionando os seus recursos para algum lugar. Você tem que entender para onde que está indo o teu dinheiro, qual o risco que você está tomando, tá? Então, todo investimento financia aí setores da economia, né? Cada real aplicado move engrenagens aí do sistema financeiro, tá? Impulsiona empresa, impulsiona construção, impulsiona governo, para algum lugar esse dinheiro está indo. Então, investir com consciência, estratégia e inteligência é um caminho para a liberdade financeira, tá? Construa patrimônio com conhecimento. E o Maicão está aqui para te ajudar com tudo isso aí. Para você investir melhor, ter uma boa rentabilidade, né? Melhorar suas finanças pessoais, melhorar suas finanças de casa, né? O Maicão está aí para ajudar em tudo isso. Então aqui, se você ficou com dúvidas, se você quer entender mais sobre algum tipo de investimento, deixa aqui no comentário para mim, tá? Deixa aquele joinha. Não acabou ainda. Calma aí. Olha, eu voltei aqui. Então deixa aquele joinha, se inscreve aí no canal. Preciso de você nesse momento. Se inscreve aqui no canal. Ficou com uma dúvida? Deixa aqui nos comentários que o Maicão pessoalmente vai te ajudar. Não tem robozinho, não tem estagiário ainda. Então é eu mesmo que vou te ajudar, tá bom? Fica com Deus, meu abençoado, minha abençoada que tá aí do outro lado. E eu conto com vocês. Deixa o likezinho. Até a próxima.